Os Papas da Igreja Católica. Papas do século V e VII, parte 2. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar nossa série de vídeos com a segunda parte dos Papas do século V ao VII. Vamos para o vídeo. 81º, Papa Bento II, 684 a 685. Conseguiu do Império Bizantino o direito de o Papa ser consagrado sem necessidade de aprovação imperial, defendeu a independência do papado e manteve boas relações com o clero espanhol e franco. O Papa Bento II ainda distribuiu cargos e recompensas para diversas ordens do clero, e, inclusive, deixou 30 libras de ouro para serem divididas entre mosteiros, o clero, e os leigos encarregados dos serviços da Igreja Católica. Seu papado foi curtíssimo, mas politicamente muito importante para a Igreja Católica. O Papa Bento II faleceu no dia 8 de maio de 685, menos de um ano após ter assumido o papado, e aos 50 anos de idade. Foi, mais tarde, considerado santo. 82º, Papa João V, 685 a 686. Foi escolhido com forte apoio bizantino. Sua gestão foi focada na diplomacia com Bizâncio, e na resolução de conflitos internos da Igreja. Outro importante evento do pontificado de João V foi a reunião de um concílio para organizar as dioceses de Sardenha e Córcega. O Papa conseguiu fazer com que essas igrejas ficassem sob sua autoridade diretamente, e, então, somente a Santa Sé poderia nomear os bispos das ilhas. Mas as implicações de seu papado cessaram aí, porque João V permaneceu pouco mais de um ano como líder da Igreja Católica. Só que essas duas medidas políticas foram muito significativas para o poderio católico e a administração de seu reino. Disse que o Papa João V era muito generoso, e que teria chegado a distribuir cerca de 2.000 soldos aos pobres. Mas suas ajudas acabaram no dia 2 de agosto de 686 ao ser vitimado por uma longa enfermidade aos 51 anos de idade. Ele iniciou uma longa série de papas provenientes do Oriente. 83º, Papa Conon, 686 a 687. Um papa de transição, eleito durante uma disputa entre diferentes facções dentro da Igreja. Seu governo teve poucos eventos marcantes, pois morreu logo após assumir o cargo. O somatório de um período de muita instabilidade, com o fato do Papa Conon ser proveniente do que hoje é a Turquia, não agradava aos protagonistas dos confrontos da época. Conon ficou muito pouco tempo exercendo seu pontificado, o qual, por ser muito instável, não apresentou avanços ou fatos importantes para a história da Igreja Católica. Acredita-se que o Papa Conon tenha sido envenenado por uma das facções que tentavam alcançar o poder em Roma. Logo em seguida à morte do Papa, dois antipapas apareceram reclamando o poder, Pascoal e Teodoro, causando grande reboliço. A crise só foi resolvida com a eleição do Papa Sérgio I. O Papa Conon faleceu no dia 21 de setembro de 687, aos 57 anos de idade, e com pouco menos de um ano de exercício de seu pontificado. Seu corpo foi sepultado na Basílica de São Pedro. 84º, Papa Sérgio I, 687 a 701. Rejeitou as imposições do imperador Justiniano II, e recusou o Quinto Concílio de Constantinopla. Foi ameaçado de prisão por Bizâncio, mas recebeu apoio militar dos lombardos. Introduziu novas orações na liturgia latina, consolidando ritos que seriam utilizados por séculos. Papa Sérgio I, nascido em Antioquia, Síria Romana, em data desconhecida, foi educado na Sicília Romana. Foi eleito em 15 de dezembro de 687, e seu pontificado terminou com sua morte em Roma, em 8 de setembro de 701. Foi precedido por dois antipapas, o arcediago Pascoal I e o antipapa Teodoro II. Combateu as decisões do Concílio Intrulo, Concílio Quinicesto 691 a 692, recusando-se a assinar os cânones, principalmente as resoluções relativas à supressão do celibato eclesiástico, pelo que enfrentou o imperador bizantino Justiniano II. Introduziu o canto do Agnus Dei na liturgia da missa. Alentou as missões entre os povos germânicos, por exemplo, consagrando bispo ao apóstolo dos frísios São Willibrordo. Morreu em 8 de setembro de 701.
85º, Papa João VI, 701 a 705. Trabalhou para proteger Roma dos lombardos, negociando a paz com seus líderes. Evitou conflitos diretos com Bizâncio, e manteve a estabilidade da Igreja. Papa João VI, nasceu em Éfeso e era de origem grega. Eleito em 30 de outubro de 701, governou a Igreja durante pouco mais de 3 anos. Foi uma época de momentos difíceis para a cristandade, pois a Igreja estava cercada pelos turcos sarracenos, a Oriente e em Espanha. Com a ajuda do povo romano, fez frente às pretensões do imperador bizantino Tibério III, que tentou prendê-lo, e combateu os lombardos que assolavam a planície romana, ainda lhe cedendo parte do exarcado de Ravenna. Interferiu nos assuntos da Igreja na Inglaterra, para onde conseguiu levar a paz. A sua morte ocorreu em 11 de janeiro de 705. 86º, Papa João VII, 705 a 707. Promoveu a restauração de igrejas e fortaleceu a arte sacra em Roma. Enfrentou dificuldades políticas com o imperador Justiniano II, que tentava retomar influência sobre a Igreja. Papa João VII foi o Papa da Igreja Católica, de 1 de março de 705 até sua morte. Era devoto da Virgem Maria, e ergueu várias igrejas para homenageá-la, além de ter mandado restaurar muitas outras. Manteve boas relações com os lombardos. Restabeleceu a disciplina eclesiástica na Inglaterra. Ele recebeu do imperador Justiniano II os cânones do Concílio Quinicesto, em Trullo, com um pedido para que ele assinasse, algo que o Papa Sérgio I já se recusara a fazer. João devolveu o texto sem assiná-lo, embora nele nada encontrasse que pudesse ser condenado. Morreu em Roma, no dia 18 de outubro de 707 aos 57 anos. 87º, Papa Cisínio, 708. Teve um pontificado extremamente curto, de apenas 20 dias. Papa Cisínio nasceu na Síria. Eleito em 15 de janeiro de 708, já idoso e doente, morreu 3 semanas depois. Seu precário e fugaz pontificado durou apenas 20 dias, e a única coisa que fez foi arrecadar fundos para a restauração das muralhas desmoronadas de Roma. Pela brevidade de seu pontificado não conseguiu fazer obras importantes, e preocupou-se com o embelezamento da cidade, e a restauração das muralhas de Roma, a fim de proteger a cidade dos assédios dos longobardos e sarracenos. Morreu em 4 de fevereiro de 708, em Roma. Foi enterrado em São Pedro. Antes de morrer ainda criou e consagrou o bispado da Córcega. Morreu antes de realizar qualquer mudança significativa. 88º, Papa Constantino, 708 a 715. Último Papa a visitar Constantinopla, onde negociou com o imperador para manter a autonomia da Igreja. Resistiu a tentativas bizantinas de impor reformas doutrinárias. Foi um Papa conciliador, mas manteve a posição firme da Igreja. O Papa Constantino foi eleito Papa em 25 de março de 708. A primeira parte do seu pontificado foi marcada por uma fome cruel em Roma, a segunda por uma extraordinária abundância. Era sírio e falava fluentemente o grego. Fez uma viagem ao Oriente, onde ordenou 12 bispos. Foi bem recebido pelos membros do governo, e saudado por um grande número de cristãos em todos os lugares em que se encontrava. Visitou 62 comunidades cristãs. Conseguiu impor uma certa paz entre a Igreja e o imperador. Morreu em 9 de abril de 715. 89º, Papa Gregório II, 715 a 731. Enfrentou o imperador bizantino Leão III, que iniciou a polêmica da iconoclastia, proibindo imagens religiosas. Defendeu o uso de ícones e imagens sagradas na liturgia. Iniciou a evangelização da Alemanha, enviando missionários como São Bonifácio. Gregório II nasceu em Roma em 669. Foi eleito Papa em 19 de maio de 715. São Gregório II governou a Igreja Católica durante 16 anos. Foi feito subdiácono e sacelário, tesoureiro da Igreja Romana pelo Papa Sérgio I. Este Papa confiou-lhe também o cuidado da biblioteca papal. Quando se tornou diácono, já tinha dado sinais de caráter e inteligência superior, pelo que foi escolhido pelo Papa, para o acompanhar a Constantinopla, para debater os cânones do Concílio Quinicesto, com o truculento imperador Justiniano II.
A confiança do Papa não foi defraudada, pois o diácono Gregório, pelas suas respostas admiráveis, resolveu todas as questões levantadas pelo imperador. Com ele teve início o verdadeiro poder temporal dos papas. Seguiram-se as desavenças com o imperador do Oriente, que num concílio ordenou a destruição de todas as imagens sacras. Este Papa é o principal responsável pela intensa obra de evangelização das populações germânicas, nomeou Bonifácio bispo da Germânia, em 722, e combateu os iconoclastas, 727 a 731, seita que conseguiu expulsar. Procurou consertar as muralhas de Roma, por temor dos muçulmanos. Morreu em 11 de fevereiro de 731 e foi canonizado em data desconhecida. 90º, Papa Gregório III, 731 a 741. Condenou formalmente a iconoclastia, convocando um concílio em Roma. Buscou apoio dos francos, iniciando uma aproximação com os futuros governantes do Sacro Império Romano Germânico. Seu pontificado marcou o declínio definitivo da influência bizantina sobre o papado. Gregório III, natural da Síria, foi o Papa e líder mundial do cristianismo, eleito por aclamação em 11 de fevereiro de 731, durante o funeral do seu antecessor Gregório II, e consagrado em 18 de março de 731. Convocou um sínodo em Roma contrário à heresia dos iconoclastas, que condenou, em 731, e tirou Roma do domínio do exarcado de Ravenna. Em luta constante contra o imperador bizantino e os lombardos, pediu ajuda armada a Carlos Martel, rei dos francos, mas não a obteve. Renomeou São Bonifácio arcebispo da Germânia, em 732. As esmolas começaram a ser chamadas de óbolo de São Pedro, sendo hoje uma das fontes de renda da cidade do Vaticano. A data de sua morte é desconhecida. Em novembro ou dezembro de 741, foi sepultado no oratório de Nossa Senhora, construído na Basílica de São Pedro. Foi o último Papa não europeu, antes do atual Papa Francisco. Os papas deste período enfrentaram desafios teológicos, políticos e militares, consolidando a independência da Igreja em relação ao Império Bizantino. Com o enfraquecimento da influência bizantina, a Igreja se aproximou dos povos germânicos, lançando as bases para a aliança com os francos e o surgimento do Sacro Império Romano Germânico. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.